Noite, galera, tudo bem com vocês? No ar mais um vídeo do canal Excelência Futebol Alvinegro, né? Vamos hoje aí trazer notícias aí, resultados da 11ª rodada, né? Encerrada ontem à noite, e a classificação atualizada do Brasileirão 2023, até porque amanhã já tem, né? A 12ª rodada já começa amanhã mesmo. Depois falaremos sobre o Paulista Feminino, né? Vitória das Brabas. Definido aí as quartas de final, né, do Brasileiro Masculino Sub-20. Hoje tem jogo, né, pela Liga Nacional de Futsal, Timão em quadra, e a rapidinhas do Corinthians, né, notícias aí do Timão durante a semana e a preparação para o jogo, né, de amanhã. Vamos começar falando da rodada do Brasileiro, né, que se encerrou ontem. A 11ª rodada, iniciou na quarta-feira com a vitória do Fortaleza, né, enfrentando o Cruzeiro fora de casa, e eu cravei que o Fortaleza ganhava, hein? Ponto para mim. No outro jogo, o São Paulo ganhou do Atlético Paranaense no Morumbi por 2-1 de virada, também cravei São Paulo. Às 20 horas, né, o Santos recebeu o Corinthians e o Corinthians acabou ganhando de 2-0, aí eu coloquei empate. O Fluminense empatou com o Atlético Mineiro, eu também cravei isso daí, o jogo foi lá em Volta Redonda e não no Maracanã, né, como eu tinha dito antes. Na Arena Fonte Nova, o Bahia surpreendeu o Palmeiras e ganhou por 1-0, quebrando a invencibilidade, né, do nosso arquirrival aí, que já durava bastante tempo. E eu tinha cravado aí a vitória do Palmeiras, e essa daí. Ontem, às 19 horas na Arena do Grêmio, o Grêmio ganhou do América de Minas por 3-1 também de virada. Às 8 horas o Cuiabá recebeu o Botafogo, né? Eu coloquei empate aí. E o Cuiabá acabou perdendo para o Botafogo. O Botafogo vai se isolando na liderança, né? No jogo do Grêmio eu coloquei Grêmio, viu? Depois o Vasco encarou o Goiás, né? Eu tinha colocado vitória do Vasco, mas o Goiás acabou no finalzinho do jogo ganhando por 1-0. No jogo do Couto Pereira, também às 8 horas, o Curitiba recebeu o Internacional e perdeu por 1-0. Eu cravei Internacional. E no jogo, né, de surpresa, né, eu falei que ia ser um jogão, Bragantino e Flamengo, eu tinha colocado empate e o jogo foi 4-0 para o Bragantino. É isso aí, gente, 4-0 sobre o Flamengo aí do Sampaoli, Gabigol, Pedro, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Davi Luiz. Não teve moleza não, viu? O Bragantino foi aí sem massagem. Trazendo aí agora, né, a classificação atualizada, né, o Botafogo em primeiro com 27 pontos, em segundo o Palmeiras com 22, em terceiro o Grêmio com 20, em quarto o Flamengo com 19, em quinto o Atlético Mineiro também com 19 e o Fluminense com 18. Em sexto, Fluminense. Em sétimo, São Paulo com 18, em oitavo, Internacional com 17, Red Bull Bragantino com 17, Fortaleza, né, em décimo com 17, em 11º o Furacão, Atlético Paranaense com 16, o Cruzeiro em 12º com 14, em 13º o Santos, mesmo em crise, né, com 13 pontos, em 14º o Bahia com 12, o Corinthians está em 15º, né, subiu só uma posição com 12 pontos, e o Cuiabá em 16º também com 12 pontos. Os quatro últimos, Goiás com 11 pontos, América Mineiro, né, o Goiás em 17º, o Goiás em 18º com 8 pontos, em 19º o Vasco da Gama com 6, né, o Vasco que demitiu o Barbieri, e o Santos que, né, demitiu o Odair Helma. E o Curitiba, né, o Lanterna, com 4 pontos sem ter vencido nenhuma partida ainda no campeonato. Então o Corinthians aí, né, tem que se preocupar porque vai jogar contra o Furacão, um adversário direto nesse lado aí da tabela, né? O Furacão tem 16, o Corinthians tem 12, então o Corinthians precisa vencer para pelo menos diminuir essa diferença, não deixar aí o Furacão distanciar. E os times que estão na zona de baixo, né? Abaixo do Corinthians aí, o Cuiabá, né? O Goiás com 11. Então esses dois times ameaçam o Corinthians e o Corinthians pode terminar na zona do rebaixamento, né? O importante foi a vitória contra o Santos, mas mais importante ainda é não perder, né? Somar pontos aí contra o Atlético Paranaense. Amanhã falaremos, né, sobre a 12ª rodada, que começa com a abertura do próprio Corinthians, né? Com o jogo contra o Furacão. Vamos falar agora do Paulista Feminino, né? Paulistão Feminino, jogo realizado ontem às 16 horas na Fazendinha, lá no Parque São Jorge. O Corinthians ganhou por 4-1 do Red Bull Bragantino. Os gols foram de Vika Albuquerque no primeiro tempo, Jennifer, Fernanda e Miriam, Fernanda que entrou no segundo tempo, né? Esses gols todos também no segundo tempo.
E Luana descontou no finalzinho, um golaço do Red Bull Bragantino. O Timão está em primeiro lugar com 19 pontos, 6 vitórias, 1 empate. Né? Próximo jogo será na segunda-feira, o jogo de volta das quartas de final pelo Brasileiro Feminino, às 18h30, na Fazendinha, no Parque São Jorge, contra o Cruzeiro, tá? Vamos falar agora do Brasileiro, né? Brasileirão Sub-20. O adversário do Corinthians será o Grêmio, né? Definido aí as datas, ainda sem horário confirmado. Dia 20/7, né? No mês de julho, o Grêmio recebe o Timão. E no dia 26/7, o Timão vai receber o Grêmio. Esses jogos serão dia 20 é numa quinta-feira e dia 26 é numa quarta-feira. Se passar, o Corinthians encara o vencedor de Botafogo e Palmeiras, né? Do outro lado da chave, Internacional encara o Santos, o Atlético Paranaense encara o Flamengo. Hoje tem Liga Nacional de Futsal, né? 12ª rodada. O Timão encara lá no ginásio Vlamir Marques, lá no Parque São Jorge, às 21h30, o Minas Futsal. O técnico David Adson vai mandar a campo, né? A campo não. A quadra. Lucas Oliveira, Daniel Japonês, Ian, Luizinho e Davis. Né? O Davis é o pivô. O Tatinho, né? Segue machucado, então não está podendo jogar. O Ian vai jogar no lugar dele. Vamos agora, né, falar do... Peraí, gente. As rapidinhas do Timão. Começando aí pelo Timão, né? Que está proibido de inscrever jogadores, né, novos jogadores por 6 meses, né? A Câmara Nacional de Resolução de Disputas, né, órgão da CBF, a famosa CNRD, decretou. Com isso, o Timão ficará sem poder inscrever novos atletas nessa abertura da próxima janela agora, né, 3 de julho. A não ser que o Corinthians quite, né, uma pendência com um empresário que ajudou na negociação do Bruno Mendes e do Bozelli. Olha, gente, coisas antigas. O Corinthians já disse aí que já tem um acordo costurado, né, para resolver essas pendências, nem que seja parcelado, para poder inscrever os jogadores, principalmente o Matias Rojas, né, que já está acertado. Vamos agora falar da venda do Gustavo Mantuan, né? Aquilo que eu falei, não era aquele valor que o Corinthians estava pedindo. O Corinthians oficializou a venda do Mantuan por 2 milhões de euros. Metade do que tinha falado. Isso equivale a 10,4 milhões de reais na cotação atual. Um absurdo, gente. Entregamos o Mantuan de graça para o Zenit nessa negociação que envolveu o Willian Alberto. Ridículo, meu. Como o Corinthians negocia mal seus jogadores. E uma novidade agora de última hora aí. A venda do atacante Pedro, 17 anos, também para o Zenit, né, que tem a preferência por contratar o jogador. Segundo o jornalista Andreu Souza, o clube russo estaria disposto a pagar cerca de 17 milhões de euros, ou 88 milhões de reais na cotação atual. Só que ele só poderia, né, ir para o Zenit no final do ano, porque ele só tem 17 anos e a FIFA não autoriza jogadores menos de 18 anos a irem para a Europa, né? Então, mesmo que negocie o Pedro, ele ficaria 6 meses no Corinthians. Mas daria para fazer mais dinheiro com esse menino. É impressionante. Mais um jogador que o Corinthians vai dar de graça, praticamente. Porque esse dinheiro a gente sabe que não aparece, né? Vamos agora falar do... Preparação para o... Não, time aqui... Peraí, gente. Barleta. Né? Barleta se lesiona no treino e desfalca o Corinthians contra o Atlético Paranaense. O cara não joga e não consegue nem ser relacionado para a partida. Né? Consegue se machucar treinando. É impressionante. Essas coisas só acontecem no Corinthians mesmo. E aí a preparação, né? O Corinthians fez um treino leve, nada muito forçado, para o jogo contra o Furacão amanhã às 16 horas, lá na arena, né? Na arena lá do Atlético. E o Luxemburgo relacionou, né? Carlos Miguel, Cássio, Matheus Donelli, né? Os goleiros. Laterais, Fábio Santos, Matheus Bidu e Rafael Ramos. Né? O Fagner não pode porque vai cumprir suspensão pelo 3º cartão amarelo. Zagueiros, Bruno Mendes, que retorna, né? Caetano, Gil, Murilo, que volta, né? Depois de estar gripado, garganta inflamada, essas coisas. E o menino Renato. No meio de campo, né? Guilherme Biro, Juliano, Matheus Araújo, Maicon Rony, Juan Oliveira. No ataque, Adson, Felipe Augusto, Giovani, Pedro, Roger Guedes, Wesley e Yuri Alberto. A provável escalação, né, se o Luxemburgo não aprontar nenhuma novidade,
será Cássio no gol, Bruno Mendes no lugar do Fagner, na lateral direita, Gil e Murilo retornando à zaga no lugar do Caetano, e Matheus Bidu. No meio de campo, Rony, Michael e Juan Oliveira. No ataque, Guilherme Biro, Roger Guedes e Yuri Alberto. Vamos ver aí se o Coringão dá sorte amanhã, né, gente? Amanhã o jogo vai ser difícil. O Atlético tem um bom time, mesmo que, né, trocou de técnico aí, na saída do Paulo Turra. Saiu o Felipão, um negócio bem conturbado lá na baixada lá do Atlético. E o Corinthians precisa vencer, né? Eles têm um bom time, tem o Vitor Roque, né? Um moleque muito bom de bola. Mas é bom que o Murilo, né, que é novo também, dá pra marcar ele de boa. Também tem o Bruno Mendes aí que, né, tem mais vitalidade. Vamos aí, né? Torcer que dê tudo certo. Coringão, né, ganha a partida, ou pelo menos arranque um empate, né? Não pode voltar sem trazer pontos, né? Sem pontuar lá do Paraná. Tá bom? Gente, espero que tenham gostado do vídeo aí. Amanhã farei um vídeo sobre os jogos, né, da 12ª rodada e os palpites, né? Os tradicionais palpites. Vocês veem que eu tô bem, viu? Esse palpite aqui, ó. Eu vou colocar, ó, eu acertei 1, 2, 3, 4, 5. Tá bom, né? Metade, 50%. Tá bem. Alguns me surpreenderam. Um deles foi o Corinthians, que acabou, né, me trazendo felicidade, mas meu palpite tinha dado um empate. Mas é isso aí. Se inscrevam no canal, ative o sininho para receber notificações, acompanhem, né? Sigam aí nas redes sociais, Instagram, TikTok, Facebook. Dê aquela curtidinha se gostaram do vídeo e compartilhem com amigos e familiares, tá bom? Gente, sextou, né? Boa noite a todos, né? Bom final de sexta-feira e bom final de semana a todos. E até o vídeo de amanhã, tá bom? Abraço a todos aí, fiquem com Deus e... Vai, Corinthians!